Primeira coisa, né, para identificar a folha é saber onde está a gema, né? O que é uma gema? A gema é o trecho, né, uma parte da planta onde há células que se diferenciam em novos tecidos, que são tecnicamente chamados de meristemas. Há meristemas na gema apical que dão origem a novas folhas, a um ramo em crescimento, a flor, depois o fruto na época reprodutiva, na gema apical e na base das folhas, né, de cada folha, na base de cada folha há uma gema axilar ou gema lateral. Axilar por quê? Está na axila das folhas. A gema apical leva o ramo para cima e a gema axilar, ela dá origem aos ramos laterais. E o ramo lateral é um outro módulo independente da planta, né? Ele tem a sua gema apical, suas gemas laterais e por aí vai. Então, quando a gente pega algo assim, fica meio fácil da gente identificar, mas quando a gente pega uma planta que já tem outros ramos, né, como a gente comumente faz nas nossas coletas, a gente vai tomar um pouco mais de cuidado, a gente tem que tomar cuidado na nossa identificação. Mas tá aí, gema apical, gema axilar. Se vocês observarem a gema, vocês já vão saber que ela está no ramo, e o que vocês estão observando é um ramo, e no ramo se distribuem folhas. Quais são as partes que formam uma folha, né? Então, uma folha completa, com suas características, ela é formada pela lâmina foliar, o limbo, o pecíolo, que é o cabinho, entre aspas, que sustenta a lâmina no ramo, e as estípulas, que são estruturas que protegem a gema, essa estrutura faz parte da folha. Todas as espécies têm estípula? Não, nem todas. E a bainha, que é uma expansão, né? Uma expansão do pecíolo, que abraça aqui o caule, que ocorre principalmente em espécies de monocotiledôneas, né? Palmeiras, poace, várias famílias de monocotiledônea têm a bainha, nem todas as eudicotiledôneas possuem, a maioria não possui. Mas uma folha completa, simples, ou seja, simples por quê? Uma lâmina só. Uma folha simples, com todas as suas características, é formada pela lâmina, pelo pecíolo, pelas estípulas e pela bainha. Ela se diferencia da folha composta, por quê? Porque tem mais de uma lâmina foliar. Olha só. Você fala, Rodrigo, mas por que isso aqui não é a folha? E por que isso aqui não é a folha? Por quê? Primeiro, onde está a gema? Olha aqui o carocinho. Esse carocinho significa que isso está na axila de uma folha. Então, isso tudo é uma folha. Essa é uma folha parecida com a folha da sibipiruna, a folha do pau-brasil, do flamboyant e de tantas outras, dos angicos, folhas compostas. Depois eu vou mostrar para vocês qual folha composta que é essa. Mas aí vocês já conseguem ter uma noção do que a gente tem aí em matéria do principal elemento, do principal conceito de morfologia, tá? Que é o conceito de folha simples, tipo de folha simples e folha composta. Aí a gente tem outras características que a gente precisa olhar para identificar. Existem plantas que possuem folhas discolores. O que é discoloridade? Parte de cima verde, parte de baixo branca ou ferrugem, né? No caso dessa canela amarela, aqui nesse solano. Então, isso tem uma família que tem essa característica? Não, essa característica surge em várias famílias, tá? A discoloridade. É o contrário da concolor, que a parte de cima é verde e a parte de baixo é verde mais clara, né? Você fala, mas é diferente. Sim, mas é diferente com a mesma cor com diferentes tonalidades. Aqui são cores diferentes. Tipos de inervação. Essa é uma folha, eu trago aqui, né? Eu trouxe uma folha. Essa daqui é a folha peninérvia. O que é peninérvia? A nervura principal e a nervura secundária, bem distribuída ao longo da lâmina foliar, formando um ângulo agudo com a principal, dessa forma. Então, parece uma peninha, né? Uma pena, quando você olha a pena, a nervura principal, tem uma principal e ali tudo secundário partindo dela. Aí a gente tem variações, por exemplo, a família Melastomatácea, ela é formada por a manacá, quaresmeira, que tem mais de uma nervura principal partindo da base e se encontrando no ápice, formando curvas. Então, se vocês olharem a folha da quaresmeira, do manacá, vocês vão verificar bem facilmente. Tem a nervura das mirtáceas, que tem uma nervurinha na borda da folha. Ela tem uma nervurinha que acompanha, né? É como se ela acompanhasse aqui a borda da folha, né? É uma nervura menos saliente, né? Nervura marginal coletora. Tem a nervura das lauráceas, das canelas, são nervuras ascendentes, que tem poucos pares de nervuras secundárias, elas são bem irregularmente distribuídas. Então, no curso a gente aborda isso com bastante propriedade. Estípulas. Lembra que eu falei, estípula é uma estrutura que protege a gema. Se ela protege a gema, a gente tem que procurar a estípula próximo da gema apical, né? Que ela está crescendo. E aqui é um caso de estípula, que é a estípula interpeciolar. Você tem uma planta uma folha simples, aqui é uma folha, aqui é uma folha. Ela é oposta, filotaxia oposta. Aqui é a geminha lateral,
desse lado, a gêmea lateral desse ramo. E essa estípula, ela está entre os pecíolos. Aqui um pecíolo, e ela está entre os pecíolos. Está aqui, ó, entre os pecíolos, a estípula, um parzinho. Geralmente um parzinho de estípula, está de um lado e de outro do ramo. Essa estípula interpeciolar nos ajuda a identificar a família Rubiácea. Como que eu identifico Rubiácea? Muito simples. Folha simples, folha oposta, com estípula interpeciolar. Percebam, eu disse 3 características vegetativas, não olhei para flor, não olhei para fruto, e eu cheguei na família, facilmente. Então, depois que vocês começam a gravar essas características, e esse é o nosso papel, é dessa forma que a gente ensina as pessoas a identificar a planta com mais facilidade, você olhou, bateu o olho e falou, poxa, família tal. Folha simples, folha oposta, com estípula interpeciolar. E aí tem outras. Estípula tem em todas as espécies? Não, não tem em todas as espécies. Mas quando aparece, nos ajuda muito na identificação. Tem estípulas intrapeciolares, como das Malpighiaceae, do gênero Birsonima. Tem estípulas terminais, que abraçam a gema apical, praticamente. Elas formam um capuz terminal, bem interessante, família Morácea. Família gênero Cecropia também aparece. A estípula em forma de ócrea, que é da família Polygonácea, família do pau-formiga, forma um copinho, ela na base da folha forma um copinho, bem legal. Estípula, uma aqui, aí aqui ela tá desse lado e aqui ela já caiu, deixou uma cicatriz, estípula interpeciolar.